Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Cidade que eu Escolhi, por Felipe Petri. Eu sou a Kelly Cadanos e hoje a gente vai falar sobre diversidade. E para isso, estou aqui com o Felipe Petri e com o Gabriel Castro. Eu vou começar pedindo para que vocês se apresentem e expliquem, afinal de contas, o que vocês estão fazendo aqui. Bom, meu nome é Felipe Petri, eu moro em Curitiba, eu vim morar aqui tem mais ou menos 10 anos, essa é a cidade que eu escolhi ficar e é a cidade que eu escolhi falar sobre. Então hoje um papo de diversidade, que é um papo muito importante, eu acho que é um papo que tem que permear todos os outros papos que a gente vai ter aqui no podcast, mas a gente queria hoje falar especificamente disso. Eu estou chamando meu amigo Gabriel Castro, que vai se apresentar de maneira mais profusa. É uma pessoa que está aqui na cidade, faz parte da cena cultural, empresário, e teve uma saída muito interessante na criação de um novo negócio com relação à diversidade. Então, com todo mundo, Gabriel Castro. Oi, eu sou o Gabriel Castro. Nesses últimos anos eu tenho lutado muito mas lutado muito com essa nova maneira com que as pessoas me apresentam, mas eu ainda mantenho uma forma de dizer que eu sou Gabriel Castro, eu sou ator, e nos últimos anos, enfim, por conta dos adventos de pandemia e trocas e perceber mas perceber a necessidade de falar sobre outros assuntos, eu criei a marca O Pão que o Veado Amassou. E desde então o povo acha que eu sou algum tipo de sumidade no assunto diversidade. Eu sou algum tipo de referência para falar sobre coisas. E foi muito legal porque isso me fez também entender o quanto, por mais que a gente faz parte do universo, a gente às vezes não... A gente entende o nosso meio ali, a gente entende onde a gente está circunscrito. E o advento do pão me fez pesquisar e aprender e querer aprender, não sei quanto eu aprendi ainda, mais sobre o assunto, e é muito gostoso poder falar não só sobre nós, mas também sobre aqueles que não podem falar sobre nós, porque essa é uma discussão também que é muito grande, que, enfim. Mas eu ainda resisto para dizer que eu sou Gabriel Castro, ator, venho do teatro, do circo, e gosto de emprestar um pouco desse universo da cultura, da dramaturgia, do contar histórias de pessoas para poder também contar histórias dentro desse universo. É isso. Eu esqueci de um pequeno prop aqui. É verdade. Tá bom. Vamos lá. Agora sim, estou de uniforme. Vamos lá. Então eu queria começar perguntando por que, afinal de contas, é importante tanto discutir quanto promover a diversidade em diversas áreas da sociedade. Quer começar, Gabriel? Posso. Kelly, eu tenho me dói um pouco, não é que me dói, mas me causa, e não é nada com você, pessoal, pelo amor de Deus, mas me causa uma... Já tô ofendida. Nem ouvi ainda, já tô ofendida. Já me ofendi. Me causa uma grande preguiça quando esse assunto surge, porque quando a gente fala por que discutir a diversidade em assunto da sociedade, porque parece que a gente tira, parece que o assunto da diversidade não faz parte da sociedade que a gente costuma pensar como sociedade. É uma pena o quanto a gente demora historicamente para começar a falar sobre esse assunto, e acho que eu até compreendo por que a gente ainda desloca um pouco do que é a sociedade, e por conta de ser uma discussão relativamente jovem, não tão jovem assim, mas ainda mais jovem do que outras, parece que a gente dissocia a diversidade, as pessoas ditas diversas, do que é o senso todo, de sociedade. Quando a gente fala em inclusão e tudo mais, é mais um reforço do quanto a gente está realmente fora, o quanto a gente não é pensado dentro de um contexto amplo, equalitário do que se pensa em sociedade. Então, a gente ainda precisa discutir a diversidade enquanto sociedade, porque a gente ainda está à margem da sociedade. Exatamente. Por mais que avanços venham surgindo, pessoas venham desempenhando aí um bom papel em buscar essa paridade, a gente ainda embreca em valores morais, costumes, blá, 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 que por algum tipo de interesse, ou sei lá o que mais, sustentam esse papo de que a diversidade ainda precisa ser tratada como uma parcela da galera à margem da sociedade. Algo a se incluir, né? Algo a se incluir. É como se não, assim, nunca houve pessoas diferentes. Exatamente. Né? Surgiram, caíram da árvore, logo a gente tem que dar um jeito de botar aqui no bolo. Cara, já esticando, já me
complementando a visão do Gabriel, eu acredito que a gente não pode jamais deixar de falar de soluções diversas, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente tem que enxergar nós mesmos por outros prismas, né? Quando a gente é muito míope, quando a gente é muito obtuso, certas coisas ficam muito cristalizadas, essas coisas não necessariamente nos faz bem enquanto pessoa, não nos faz bem enquanto sociedade, e você ter a oportunidade de enxergar o outro, enxergar o diverso, né, para além da inclusão, na verdade já trabalhando vivência, né, assumindo ele parte do todo, você tem a oportunidade de se rever. Né? Eu sou um homem gay, o Gabriel também é um homem gay, eu tenho certeza absoluta que na construção da marca dele ele teve que ver várias outras coisas que provavelmente escapavam, como para mim, dentro lá da experiência na Patrícia Henry, quando a gente falou um pouco mais, e acredito que a gente vai falar um pouco disso, desse lugar no mercado de trabalho, numa inclusão social mais específica, eu tive que rever coisas também, né? Tratar com outras pessoas que eu recebia ali para ser uma casa aberta, e eu tive que eu mesmo ver a maneira com que eu pensava as coisas. E tem também um prisma que eu acho que é legal de fazer já um corte, assim, que é... Por que quando se fala em diversidade, se pensa em corpos e em vidas LGBTQIA+. A sociedade, como assim, né? A sociedade e a diversidade. A sociedade, mesmo aquela que tá lá incutida dentro do seu espectro de ser aceita como sociedade, ali já existe uma diversidade gigantesca. Mas quando a gente fala em diversidade, a nossa cabeça vai direto para o pensamento LGBT, que ali dentro da comunidade mesmo, existe uma outra diversidade. Você está aqui diante de dois homens brancos, cis, que não representam grande parte do que é a comunidade LGBTQIA+. Exato, a gente é uma parcelinha. A gente é uma parcela, inclusive, é muito louco, porque todo o universo que nos acolhe, nos aceita e que nos machuca e nos violenta muito, muito menos do que violenta outras pessoas dentro desse espectro do que é a classe LGBTQIAPN+. E eu faço questão de usar todas as letrinhas para falar sobre isso, porque a gente é uma partezinha muito agraciada, porque dentro desse universo da diversidade, a gente está facilmente incutido na sociedade, entende? Quando a gente fala em discutir a questão LGBTQIAPN+, é importante também pensar para além do que essas carinhas que são muito mais aceitas, inclusive na mídia, nos negócios. É muito legal ter um amigo gay como a gente, mas é muito menos legal ter um amigo um pouco mais com corpos um pouco mais dissidentes do que o nosso. E aí a conversa fica um pouco mais perigosa. Vai ficando um pouquinho mais difícil quando são corpos trans, quando são corpos negros. Sim, quando mulheres. Mulheres. Bom, a gente tem um preconceito muito calcado na misoginia, né? Total. Ele que vai derivar vários dos outros preconceitos. Total. Né? Então, a gente automaticamente, dentro desse corte, a gente vê a misoginia fazendo dos nossos próprios corpos mais aceitos, né? Uhum. Até apagamentos históricos de revoluções, por exemplo, Stonewall, que é o grande marco do orgulho gay. A gente pode falar depois por que orgulho, por que ter orgulho, Sim. Por que não é igual ao orgulho hétero, né? Por que eu acho que vale claro falar. Claro que sim. Dentro desse mesmo episódio, que os corpos trans, as mulheres trans, homens trans e as lésbicas e sapatão foram, na verdade, a dianteira do movimento da resistência, e esse movimento aparece como se fosse absolutamente protagonizado por homens gays, o que não é necessariamente verdade, né? Então, isso esse cerne de preconceito, quando a gente chega lá, eu acho que vale a palavra, claro. A palavra da diversidade. Até porque às vezes parece que é um pouco óbvio pra gente, quando a gente fala assim, por que falar do orgulho gay, não do orgulho hétero, kkk, parece que é um pouco óbvio essa risada que surge entre nós, mas quando a gente fala, eu tenho pra mim que muito parte do que Gabriel, que muito do que faz parte desse preconceito e desse desconhecimento é justamente isso, é a origem de uma ignorância no sentido mais puro da palavra. O ódio é filho da ignorância, né? Então, às vezes, as pessoas não têm mesmo, enfim, ideia de por que é uma bobagem falar em dia do orgulho hétero, em dia do orgulho branco, em dia do orgulho cis, em dia do orgulho não sei o quê. Mas é porque, realmente, algumas pessoas só são ruins mesmo. E aí, a conversa precisa ser outra. Mas, via de regra... Na polícia. Na polícia.
Pelo menos. No mínimo. Mas existem... Eu gosto muito de acreditar que tem pessoas que... E talvez até alguns relatos que eu tenho tido com a loja e depois que a loja me fez o fundador da cultura LGBT em Curitiba. Porque nunca existiu, né? Nunca teve um viado em Curitiba antes de mim. Jamais. Aliás, eu posso falar bastante disso, que eu fiz o caminho do Leandro Gosdorff. Isso é uma maravilhoso. Mas dentro da loja, inclusive, eu consegui ver de perto a transformação de pessoas que nunca tinham visto uma pessoa trans na sua frente. E, de repente, como o fato de ter a oportunidade de falar sobre, de compreender, que nervoso falar isso, mas de incluir essa pessoa na sociedade, de botar essa pessoa no seu dia a dia, transforma um pouco do que é esse desconhecimento, por isso ignorância, e essa pessoa, ela poder fazer o caminho dela repensar os seus pequenos ódios diários. Então, vamos pegar um atalho aqui e já vamos pegar essa discussão, aproveitar. Por que pode ter o dia do orgulho gay e não pode ter o dia do orgulho hétero? Porque o orgulho... Vamos manter a calma, tá, gente? O orgulho, ele vem de um lugar de apesar de, né? Ele não vem de um lugar de... não vem de um reconhecimento propriamente dito. Não é uma preferência. Então, eu tenho orgulho de gostar de matemática. Isso é uma preferência, né? Na qual eu fui servido todas as ferramentas possíveis para eu chegar lá. Todo mundo... Eu gosto de matemática de fato. Mas todo mundo é servido as ferramentas para que goste de alguma outra coisa. Eu gosto de me vestir dessa forma, né? Eu me orgulho disso enquanto preferência, enquanto marcação pessoal. O orgulho de você ser uma pessoa LGBTQIAPN+, é difícil? Eu sei que é difícil, mas a gente vai chegar lá na importância da nomenclatura ser tão cumprida. A importância disso é que você tem orgulho daquilo apesar de todo mundo ter te desqualificado em toda a sua vida. Apesar de que os seus esforços tenham sido subalternizados. Desculpa, fui eu que fiz isso acontecer, né? Minha presença faz isso. Apesar da gente ser considerado menos, apesar de a gente ter sido engolido por preconceito enquanto criança, apesar da gente ter rejeitado o nosso corpo, apesar de terem dito que absolutamente tudo que a gente faz e o que a gente representa é errado. Eu que já tenho 40 anos, o Gabriel que tem 52, a gente vive... A gente viveu... Mentira, tá, gente? Ele parece mais velho, mas o mais velho sou eu. A gente viveu ainda um tempo mais... Pouquinho, Petri. Mas vamos lá. A gente viveu tempos ainda mais esquisitos, né? Essas pessoas acham que a homofobia hoje é grave. A gente que cresceu nos anos 80, no começo dos anos 90, era mais complexo ainda. O corpo LGBT, né? A pessoa que não hétero, né? Que ela tenha ou uma identidade de gênero divergente ou uma sexualidade divergente, ela aprende, no decorrer do crescer dela, a formatar uma personalidade que passe. Então, você, quando é criança, você vai limando várias das coisas que você gosta e que fazem você se reconhecer em si. E você vai tirando tudo isso e eliminando tudo isso e apagando tudo isso para que você tenha uma coisa ali que passe, para que as pessoas te deixem em paz. Em muitos, e acho que na nossa época, era até para não sofrer violência mesmo, sabe? Então, você ter orgulho disso é se você recobrar essas partes. É você entrar em contato com essas partes e reconstituí-las em você, né? E é por isso que dá orgulho, porque não é fácil. É por isso que a gente tem orgulho, porque além de procurar emprego, fazer faculdade, além de tudo isso que todo mundo passa, a gente tem um processo de construção, para a gente que é mais velho começou depois, graças a Deus agora essas crianças às vezes talvez não tenham que passar por isso. Graças a Deus e a luta. E a luta. E as sapatões e as travestis estão Exatamente. Enfim, a contingência blá, 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 o fato da gente estar evoluindo faz com que muitas dessas crianças hoje não tenham que passar por isso, ou passarem em menor escala, ou conseguirem passar por esse processo mais novos.
E eu fui fazer isso com 20 e tantos anos, né? Você se sente perdido ali quando você está fazendo isso. Então, é por isso que a gente tem orgulho. Porque não é uma preferência. É o mundo te dizer que você está errado, que você merece pouco, muitas vezes que você não deveria existir, e mesmo você fala, não, eu vou existir desse jeito que eu sou. E é por isso que não existe orgulho hétero, espectador. Por isso que não existe É racismo isso. reverso. Entenderam? É por causa disso. Mas enfim, Gabriel quer complementar? Não, não, eu vou complementar. Ótimo. Não. Então Não, a porém, gente também encerra não. aqui hoje. É exatamente isso. Eu ia dizer, eu poderia talvez perguntar assim, que tipo de dificuldade uma pessoa hétero branca passa para precisar levantar e dizer, não, eu tenho. Que legal que. E deixar claro que tipo de dificuldade por ser Por hétero. ser hétero, é claro. Aí, assim, a gente vai com certeza ouvir o discurso, não, mas porque hoje em dia, se você não é gay, você tem uma dificuldade, porque todo mundo e você tem que ser aceito, não sei o que, tá assim, querido, sim. em algum lugar, sim. É importante você rever, ter pelo menos o mínimo de consciência do que... E aqui eu vou bater numa palavra muito clichê, mas do mínimo de consciência de um privilégio que existe assim, em diversas escalas. E não precisar se revisar De não o precisar tempo se inteiro. revisar. E assim, um dia eu li uma coisa que me pegou muito, assim, porque é muito simples. Se você não tem um motivo pelo qual lutar, assim, você não tem um motivo pelo qual se orgulhar de estar vivo, agradeça todos os dias por isso. Porque não existe uma dificuldade. A gente precisa entender que a evolução, né, histórica nossa enquanto sociedade passou por esse lugar em que, aqui no Ocidente principalmente, em que tudo foi muito embranquecido, em que tudo foi muito normatizado, e que existe um padrão vigente por diversos vieses de interesse. Da colonização, da igreja, da não sei o que, um monte de coisa. E algumas pessoas, que bom para elas que elas fazem parte disso. E siga a sua vida sendo feliz. Mas é importante que as pessoas entendam que elas fazem parte de um grupo que foi historicamente escolhido para ser privilegiado neste lugar. Ou tido como o válido. Tido né? como tido o válido. como o que vale. Perfeito, né? Perfeito. E que não precisa fazer a sua luta. Então, assim, não faça, mas deixa a gente fazer. Porque, infelizmente, ainda quando a gente para, né, o Dia do Orgulho, aquela festa, aquele monte de trio elétrico, aquela profusão de purpurina e lantejola e presilha e leques, porque quer queira, quer não, isso... por mais que estigmatize, também vira um símbolo do que nos une em alguma coisa. É um símbolo. E que a nossa forma de demonstrar luta e resistência ainda é via alegria. Porque é muito louco. Estarmos felizes, reunidos e alegres é uma forma de lutar. Porque até isso, a nós, muitas vezes, é tirado. Então, se você não tem essa necessidade de ir por isso, que bom, agradeça. Mas assim, a gente precisa ainda lembrar que o dia que a gente está marchando no Dia do Orgulho, no dia da marcha, no dia não sei o quê, parece uma festa, mas é uma luta travestida de festa. Não precisa concordar, quer dizer, não precisa lutar junto, mas não atrapalha os amiguinhos. Não atrapalha, né? Só não atrapalhando, tá bom. É. Vamos começar aí, né? Mas se quiser, Se luta quiser, junto sim, porque melhor. A gente gosta, a gente precisa, na real. Melhor ainda. Infelizmente a gente não precisa. Porque quem assina depois não faz parte ainda não faz parte do nosso universo, inclusive por tudo isso que a gente já falou. A dificuldade de pleitear qualquer espaço público, seja dentro do poder público, seja dentro do não sei o quê, ainda passa por um crivo que é o crivo do homem hétero, branco, cis, classe média alta, blá, 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 blá. E aqui eu não preciso... Aqui quem quiser me pintar de panfletário pode pintar, mas só a gente dá uma olhadinha. Olha o Congresso, gente. Exato. É só olhar. Não tem argumento. Esse dia eu vi... o que você tem mais paciência para isso do que eu? Eu vi uma foto, não sei se foi Secretaria da Mulher, Ministério da Mulher, de algum lugar, que era tudo homem. Foi em São Paulo. São Paulo, né? A gente, o Partido da Mulher Brasileira. Justamente. Exato. Foi em São Paulo. Acho que essa é a comissão, eu acho. Né? A comissão da mulher que só tinha homem. É isso.
Um clássico. Mas aí como que a gente pode celebrar e valorizar essas diferentes culturas, identidades, experiências dentro da nossa comunidade? Pensando aqui na cidade, né? Como que a gente pode valorizar isso? Olha, eu participei e eu acho que isso está me dando dicas da gente voltar com essa permeabilidade narrativa, assim, né? Como é que a gente consegue conversar de novo sobre essas coisas? Depois a gente pode falar do lance que a gente discutiu antes, eu e o Gabriel, da gramática e tal, mas vou contar um caos aqui. O núcleo da UFPR, eles produziram uma pesquisa extensa das manifestações LGBTQIAPN+, em Curitiba, desde os anos 50, e conseguiram fazer registro, e esse resgate de registro, desde então. Então, existia na década de 50 um clube de classe média alta que os caras se vestiam de Carmen Miranda e iam dançar na Praça Osório, né? Você tem as intercorrências de pessoas trans que começam a tomar o território. A mais famosa delas é a Gilda, que era uma mulher trans que era uma travesti, né? Era uma travesti, perdão. Era uma travesti que ficava ali na Boca Maldita, que é conhecida por ser frequentada, Boca Maldita, né? Por essas pessoas por pessoas homem, hétero, mais velhas e etc. E ela ia, através do jeito jocoso dela, ela ia ganhando espaço, né? É importante ressaltar que isso não quer dizer que isso era bem aceito, feliz, bacana, e todo mundo batia a palma para a Gilda, é todo o contrário. Mas ela achou dentro de... É nisso que a gente está falando da luta. Ela achou dentro da capacidade dela de ser jocosa, de brincar, uma possibilidade de ocupar um território, sem ser expulsa na base de paulada. Porque na época que ela atuava ali, era essa violência que a gente estava falando. Sim, ela esmaeceu, mas é importante que o telespectador entenda que isso é um processo... Telespectador entregou a minha idade. Né? Mas enfim, quem estiver nos assistindo... Chama de internauta. Internauta também entrega a idade. Mas quem estiver nos assistindo, entenda que isso é um construto, né? Quer dizer, isso não é uma construção, isso é uma construção, né? Que vem lá de trás e houve esses primeiros pioneiros, né? Que foram ganhando espaço no território, dentro de um território que eles eram negados a existência. Enfim... E eles fizeram essa grandíssima pesquisa, então a gente passeia pela ditadura militar, que foi um horror. Havia uma perseguição aqui em Curitiba, de coronéis que devem estar vivos, inclusive. E que é uma pena o apagamento histórico, e que a gente, pena. né, uma pena que a gente acha que não precisa discutir isso hoje em dia, que a gente acha que o que está no passado não está no passado. Criar memória é importante, presidente. Isso. Isso aí. Mas o importante desse movimento do Leandro Gosdorff, da sessão que fez essa pesquisa com ele, primeiro a gente conseguir ter essa vivência diferente com o território, a gente poder analisar o território a partir de um prisma de pessoas LGBT e não essas que foram as escolhidas Exato. Para estar nesse território. Exato. Aqui em Curitiba, em específico, os descendentes de europeus X, os católicos Y, né? E como essas pessoas se organizaram no território. Por quê? Corpos divergentes, pessoas diferentes, né? Quando a gente fala de corpos, é no sentido amplo, né? Uhum. São pessoas que a gente se refere. Pessoas divergentes, elas estão aqui tentando espaço há muito tempo, né? E isso nunca é memoriado, né? Isso não se cria memória em cima disso. Então, qual a importância de uma investida dessa, né? De um projeto desse, que é um caminho que você faz andando. Houve a primeira, não sei se talvez aí você assistindo já tenha tido uma segunda, mas é você analisar Curitiba por esse viés e poder ter vivência. Porque, infelizmente, falar não é suficiente. E as dicas que eu estou recebendo hoje em dia, quando eu começo a falar de diversidade, elas todas tangenciam, na verdade elas não tangenciam, elas são transversalizadas pela vivência. Uhum. Quem fez isso muito bem foi o Gabriel. Gabriel. Conte-nos mais sobre isso. Acho que com o pão, era isso que eu queria dizer. Só antes de entrar nisso, eu quero até aproveitar e talvez meu amigo fique... eu quero até fazer uma sugestão, porque é o seguinte,
me ocorreu aqui agora que a gente está falando sobre esse assunto e você traz essa lembrança, essa importância de entender quem conta essa história. É legal ter aqui também um dia que você possa conversar, talvez sobre o mesmo assunto, mas com uma pessoa dita de corpos divergentes, sabe? Trazer aqui uma pessoa preta, uma travesti, é muito menos difícil para nós. A nossa passabilidade é muito mais aceita. Ela é alta. Então é importante também a gente entender que quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, a gente vai acabar, a gente sempre tem, como ele bem comentou, passa pela experiência da vivência. E a nossa vivência não foi bolinho, mas é muito mais bolinho do que muita coisa que acontece por aí. Algumas vagas, com toda certeza. O que você levantou a bola mesmo? Como que foi a sua experiência com vivências? E aí imprimir isso, né, para a sociedade. Como é que foi isso aí? Acho que o teu exemplo do pão, né? É muito bom. O pão para mim, assim, eu sou ator, eu sou ator, trabalho com circo, sou professor de teatro, professor de circo. E com a pandemia, um dia... Eu vou encurtar a história porque a história é muito chata. Ela é extensa e, enfim. E um dia com a pandemia resolvi que ia fazer pão em casa e eu, né, muito palhaço, comentei com uma amiga minha que meus amigos estavam na sala comendo o pão que o viado amassou. Oh, meu Deus, blá, 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 blá. E eu percebi que antes de querer abrir um negócio, eu entendi que... só um breve flashback. Nessa época eu já estava um pouco mais envolvido com eu mesmo aprender um pouco mais sobre o que é discussão de gênero, enfim. Eu demorei para precisar pensar sobre isso. E aí eu entendi que o pão poderia, que algo chamado o pão que o viado amassou poderia ser esse caminho de para que pessoas pudessem se aproximar de alguma maneira desse lugar. Porque a gente, e é muito legal poder estar aqui falando sobre isso, para que possa chegar para muitas pessoas, a gente dentro da bolha do universo, talvez a gente esteja falando muito arroz com feijão, assim. Essa conversa pode estar sendo muito óbvia para muita gente. Para muita gente, minoria na sociedade ainda, mas sim para muita gente dentro de uma bolha progressista. Sei lá, bote aqui o adjetivo que você quiser. Eu digo assim, para fora da bolha progressista, e até para dentro, mas para fora da bolha progressista, eu acho que isso pode ser algo transformador para muita gente, porque não se discute, não tem por que discutir, entendeu? Mas aqui internamente, pode ser muito arroz com feijão. E eu percebi naquela época que talvez, eu posso sair um pouco dentro desse universo dos meus amigos, das pessoas que de alguma forma lutam e marcham comigo em relação a isso e tal. Eu quero levar isso para além, para outros lugares onde a conversa, inclusive, precisa ser diferente. Só te fazer um pequeniníssimo complemento, eu acho também que a coisa de unir forças, ela é fundamental. Não, inova. Porque eu lembro há 20 e tantos anos atrás, quando eu assumi a minha sexualidade e fui fruir a sexualidade, as coisas eram muito distintas. Lugar de sapatão, lugar de gay, travesti, nada. Em lugar nenhum. Né? Em lugar nenhum. E isso ter uma luta coletiva agora também é novo. É lógico. Né? Enfim, mas aí... E aí, enfim, eu entendi que... E justamente por isso, eu entendi que por mais que a gente tenha a força é fundamental, a gente unir a nossa força com os nossos pares é o primeiro passo, mas em algum momento a gente tem que ampliar essa conversa. Furar a bolha. Furar a bolha. Da bolha, imagina. E enfim, eu estava fazendo eu sou puro suco do clichê. Eu sou assim, eu sou filho do mainstream. Na pandemia eu fui fazer pão, né? Como todo mundo fez. E aí estava envolvido com esse monte de coisa e tal. E eu cheguei assim, pão, acho que chega em tudo que é lugar e tal. E eu achei que poderia ser uma boa ponte, existe uma porta que você quiser abrir, você pode abrir. Porque existe dentro quando a gente precisou se fechar em bolhas, em guetos, em núcleos e tudo mais, internamente a gente conhece muito, inclusive, a gente gera cultura. E aqui a gente pode entrar num papo gigantesco, acho que assim, não pode porque acho que não tem a ver com a nossa pauta, mas enfim, existe aqui um outro assunto que é o que é gerar cultura, né? E enfim, existe a cultura queer, o que a gente fala dentro do universo LGBT, que é animais,
E que a gente compreende sobre isso. E que a gente entende porque muitas coisas são do jeito que são dentro do nosso universo. Que para nós fazem todo sentido. Mas que para quem vê de fora, que tá com a porta fechada, não entende porque as coisas são assim. Então, o que eu achei importante foi mostrar que existe uma porta, que a porta está aberta e que o primeiro passo para que esses mundos se encontrem é você abrir e querer entrar nessa porta. E isso é uma coisa que, inclusive, afasta algumas pessoas, né? Porque você chega numa discussão que ela tá num nível tão, às vezes, elevado, tão no detalhe, que quem não conhece esse universo, não vive isso no dia a dia, acaba se perdendo. E a minha pergunta... A própria sigla, LGBTQIA. Eu acho que já entramos na sigla. Vai Logo depois disso, a gente já entra na sigla. Mas existe uma coisa que é muito maluco, né? E é maluco como... Vou voltar lá no começo da conversa, que é sobre incluir, né, a diversidade na sociedade. Eu vou chamar de sociedade pagã. Essa galera que não conhece o universo LGBTQIA+, os não iniciados. Você vai chamar essa galera de pagã? Ousado. Ué, quem não está dentro de uma... Você vai entender o caminho. Vocês que não foram agraciados com o toque de share, a comunidade pagã pode achar muito estranha muita coisa desse universo LGBT. Que faça sentido para nós, que não faz... Enfim. Porém, existe dentro do cotidiano dessa galera, de vocês normalizados, vocês fazem parte, vocês permeiam outros diversos universos para além do seu cotidiano. Que existe uma fluência, existe um tráfego de informações, de compreensão, porque se fez o exercício de querer entender. Eu vou ser muito banal aqui, mas você que vai para a academia e entende o vocabulário de dentro de uma academia, houve um estranhamento, mas você precisou passar por uma iniciação. Você que vai um dia para um pagode e você percebe que ali existe um vocabulário, um modus operandi, você entrou nesse universo que é um universo diferente do seu. Aí depois você vai pro sertanejo, existe um outro, e você entende, você abriu a sua porta para entender esse universo. E por que você nunca abriu essa outra porta? Por que é sempre a gente que, quando vai até, sei lá, um casamento, a gente bota o terno? Entende? E essa, acho que é a primeira pergunta que a gente faz, assim, é o quanto de informação está tão bloqueada, assim, a ponto de você não querer ou não conseguir ter acesso a ela. Eu peço aqui desculpas aos meus amigos pessoas pretas, mas assim, porque eu vou fazer aqui uma analogia que pode ser muito, muito rasa. Mas começou-se a discutir e se compreender as necessidades do universo preto muito antes. Hoje em dia a gente já começa a ter um pouco mais de diálogo sobre isso. Com a gente veio mais tarde. E hoje a gente... hoje, né? Hoje, historicamente, hoje, mas enfim. Veio um pouco mais tarde a necessidade de se falar e se entender por que isso é fundamental e por que tem que ter essa conversa. Eu lembro do nervosismo que foi quando foi se falar de cotas. Oh, meu Deus, cotas, por que, blá, blá. Hoje a gente entende por que foi necessário conversar sobre isso tanto tempo atrás. E hoje a gente entende também a transformação social, que é 50 ou 60, perdão se eu errar o número, mas aqui na UFPR, 50% ou mais pessoas são oriundas de escola pública entrando na faculdade. Então é isso, meu povo, é isso, é essa semente. Só que para que isso pudesse acontecer, alguém precisou abrir essa porta e compreender como se dialogar, como compreender. Entender que existem muitos universos que você escolhe falar sobre isso ou não. Vamos entrar nas letrinhas? Vamos entrar nas letrinhas. Eu acho que é bom. Vamos. Porque já que a gente está falando de gramática... B de baixinho, C de coração. D de docinho, E de escola. Eu acho que é uma boa deixa. Que inclusive, é uma opinião um pouco divergente. Aqui eu acho... onde a gente vai... Eu acho que a gente concorda com relação... Vou falar do papinho das gramáticas, né? Que eu gosto desse papinho. Eu entendo como gramática, enfim, o conjunto de artifícios linguísticos que a gente usa para falar sobre determinado assunto. E eu acho que a gente tinha uma gramática para falar de sexualidade quando eu era criança, por exemplo, que graças a Deus foi interrompida, porque era uma gramática que tratava a sexualidade e quem era diverso, sexualmente diverso, com muita agressividade.
né? Com total desprezo, com total ostracismo e etc. Né? Então, isso é muito deletério para a qualidade da sexualidade de uma maneira ampla. Né? A gente estabelece esse padrão que se o cara nasceu com sexo masculino, ele quer dizer, que todos são heterossexuais para começar. Né? E se o cara nasce do sexo masculino, ele vai ter uma preferência única, exclusiva pelo sexo feminino e vice-versa. Sexo biológico. Sexo biológico. Aliás, vamos botar isso aí em pauta? Podemos. Gabriel, Já? explica? Já? Acho que já. Porque aí depois eu volto na gramática. Como eu imaginei que isso fosse acontecer, eu já pedi para o meu amigo Rogério já separar uma imagem que foi... Aí o tiozinho vai botar os óculos. Que isso aqui, enfim, não foi eu que criei, queria muito ter tido essa ideia genial, mas pode ter sido a OMS? Não sei. Algum instituto criou essa imagem que ajuda a... Que didático. Vozes da minha cabeça criaram essa imagem. Que, enfim, que ajuda a entender um pouco esse entendimento do que é orientação, expressão, sexo biológico e tal. Como ele falou de o sexo biológico é este lugarzinho aqui, que é apenas e tão somente isso. Quer dizer, é apenas como o seu corpo, e sim, biologicamente, a espécie humana, eu imagino que todas as espécies do mundo, dos seres vivos, do reino, são divididos em macho e fêmea. E o intersexo. Biologicamente, e aí é claro, né? Existem corpos que nascem com o sexo biológico intersexual, mas que ao longo da vida, porque a biologia, sim, a espécie humana tende à manutenção da espécie, à perpetuação e tudo mais. Nasce-se intersexualmente, vive-se intersexualmente, mas aqui são questões meramente biológicas. Só tem a ver com isso daqui e, claro, né, com o que vem aqui, que resulta... Em adjacências. Que resulta nas demais cercanias do seu períneo. A região metropolitana. Isso, as cercanias do seu períneo. Muito bem. RVZ, é isso. Muito bem. A partir daí... Pronto, aqui acabou. Quem quiser falar Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo... Chegou até aí. Chegou até aqui. Isso aí. A partir daqui, a gente vai para 1 milhão de outras coisas que compõem o que a gente compreende, o que a gente precisa pensar ainda, que tem a ver daí sim com o papo da sociedade que a gente falou lá atrás. Orientação sexual, que é um termo que eu particularmente não gosto, mas quem sou eu para não gostar de alguma coisa oficial, eu chamo de sexualidade mesmo, porque ninguém me orientou a nada. Aliás, me orientaram a outra coisa do que eu sou. Não, e tentaram com garra. Tentaram com garra. Mas enfim, eu vou aqui chamar de sexualidade. A sexualidade tem a ver aqui, ó, tá bem, por quem você se sente traído? Não, atraído sexual, física e romanticamente. É isso. Tem a ver com o seu dia a dia, com a sua prática, com como você se interrelaciona. Se interrelaciona. Isso. Como é bom ter alguém inteligente. Obrigado, Lex. É isso. Então tem só a ver com o que você faz entre 4 paredes ou não. Onde você quiser fazer. De preferência entre 4 paredes. Desde que não seja preso, é por aí. É isso. Tá. Vamos lá, vamos para as mais. Eu acho que as outras são complementares. Até aqui, dia a dia, né? Mais ou menos por aí. Aí, quando a gente fala em identidade de gênero, aí a gente começa a conversar, enfim, em uma zona um pouco mais cinza para a galera normativa. Identidade de gênero vamos lá, cisgênero, transgênero e não binário. Vamos começar pelo não binário, pelo cisgênero, que é o mais simples. Mais simples porque é mais corriqueiro. Cisgênero. Se você nasceu com o seu sexo biológico masculino e se identifica, você realmente se entende como homem, como uma pessoa pertencente ao sexo masculino, você não precisou fazer o trans. Quem fez aula de química, lembra que tinha as ligações cis e ligações trans? É isso. Então você não precisou se transformar em nada. Você não precisou, né? Você não passou por um processo de transformação. Você está ali, nasceu menininho, permaneceu menininho, cisgênero. Essa identidade de gênero é a síntese do sexo biológico e a expressão de gênero. Então eu sou um homem de sexo biológico e me identifico com uma expressão de gênero masculina. Logo eu sou cisgênero. Se eu houvesse nascido com sexo biológico feminino e me identificasse com uma expressão de gênero masculina, por exemplo, eu seria transgênero. Se a minha identidade de gênero é algo que fica entre um e outro, não é tão marcado, eu sou
não binário. Na verdade, tem uma outra questão que é o seguinte: a questão não binária vai até além disso. Porque quando a gente fala em identidade de gênero, é muito importante a gente diferenciar do que é biológico e social. E aqui eu vou entrar num buraco que é um pouco mais embaixo, mas que é fundamental a gente entrar. Pois é. Que é o seguinte, que é quando a gente... Ele trouxe um desenho. É bem legal. Eu começo com Piaget, depois eu vou para Pinochet, mas mentira. A gente precisa entender que essa construção do que é masculino... A expressão de gênero, Gabs. Não, isso aqui é importante. É importante a gente entender do que é masculino e feminino é diferente do que é macho e fêmea. O resultado de um masculino, o resultado de um feminino são como essas expressões sociais do macho e da fêmea foram construídas. São papéis atribuídos. Papéis atribuídos socialmente ao que se espera de... Por exemplo, vou fazer... De quem é macho ou de quem é fêmea. Vou fazer aqui uma analogia muito breve. Sabe quando a gente é criança e a menina ganha um kit de fogão e o menino ganha um carrinho? É porque tem coisa de menina e tem coisa de menino. Como se o homem nunca fosse lavar a louça e como alguns... Se a menina nunca fosse dirigir. Exatamente. Então, assim, construiu-se socialmente o que é do homem e o que é da mulher. E construiu-se apenas... E a partir de uma certa época, por questões diversas, atribuiu-se que existe o masculino e o feminino. A gente sabe que... E aqui eu vou entrar nesse lugar, sim. A gente sabe que existem povos originários, enfim, de que eles lá... Esse povo que a gente acha que não tem civilização, então vocês, ou amigos seus, que eles lá, muito tempo atrás, já atribuíam 9 gêneros. Para além do masculino e feminino. O que é muito legal também é que agora a gente tem baleias fazendo o mesmo, quebrando a internet, né? Isso é muito interessante, né? Então, quando a gente fala em não binário, a gente tem essa parte, enfim, essa galera que não se contenta e que está tudo bem e que, assim, que extrapola essa imposição compulsória de que macho e fêmea resultam em masculino e feminino. E dentro desse universo não binário, aqui é um universo grande, que a gente pode falar em gender fluids, que são pessoas que, enfim, que transitam entre o masculino e o feminino, e até identidades que vão para além do masculino e feminino. Eu gosto muito, e eu acho que é uma síntese muito boa, da Judith Butler, da filósofa, ela é viva, e ela tem no livro dela, O Problema de Gênero, ela trata isso de forma muito bonita, né? Que ela diz que todo gênero é uma infinitude em si mesmo, todo gênero se basta, toda expressão de gênero, ela é única, e que a sua expressão de gênero, a minha expressão de gênero, para ficar didático, ela vai flutuar entre um masculino e um feminino, né? E todo mundo está aqui no meio. E só você tem o gênero que você tem. Exatamente. Socialmente falando. Maravilhoso. O que é muito bonito, né? Eu acho que a fundação dessa liberdade de gênero, eu acho que é o ponto que, se Deus quiser, a gente chega em breve. Não, se Deus quiser, não. E a luta. A gente chega em breve. Deus tem pouca coisa a ver com isso. Cara, Deus está muito ocupado com muita coisa que ele já não está resolvendo. Tem 3 guerras no mundo que ele não está resolvendo, não vai ser essa luta que ele vai resolver. Se preocupar com a expressão de gênero do Luizinho. Vamos fechar para a gente poder ir para a letra. E a expressão de gênero é como é que você mostra isso para o mundo e ainda marcado... eu acho que a gente ainda está caminhando assim nesse passo marcado no que eu posso estar falando um monte de bobeira, eu não sou especialista no assunto, tá? Eu só sou uma pessoa que de repente virei referência, não sei porquê, mas assim, ainda marcado dentro desse universo masculino e feminino. Então, assim, você pode ser, inclusive, e aqui começa a ser legal, porque aqui a gente começa a trocar um monte de coisa. Você pode ser um homem de sexo biológico masculino, de identidade cisgênero, mas que se expressa de forma dita feminina. Tem aquele menino que é um influencer muito famoso, cabelo comprido, ele tem uma namorada, ele é cisgênero, ele é heterossexual, inclusive, só que ele é absolutamente andrógeno. Ele faz 10 motivos para não sei o que, não sei o que lá. Ele é muito interessante. O Juve? Acho que é. O Juve, ele é uma pessoa não binária. Não binária. O que eu quero dizer é o seguinte: a expressão de gênero não tem absolutamente nada a ver com a sua sexualidade. E aqui eu só reforço que o quanto a expressão de gênero ainda está marcada lá no começo, com a história a menina ganhar o fogão e o menino ganhar o carrinho. Isso. Eu sou um homem cisgênero,
homossexual aqui, pensando em coisas, mas homossexual, que pinto as unhas, uso saia. E um dia foi muito bom, que eu tava fazendo uma turnê com teatro, eu sou um homem que usa saia. E aí um dia o moço falou assim, escuta, essa saia não é de mulher? Eu falei assim, não, é de algodão. Me cai muito melhor. Espero que não seja de mulher, né? Espero. Acho que pra deixar e não desesperar ninguém, porque de fato é muita informação de uma maneira, eu acho que pensar de que a sua expressão de gênero para com a sociedade, a sua experiência interpessoal para com a sociedade é livre, rapaziada. E mulherada. E todo mundo que está no meio entre rapaziada e mulherada. Faz o que vocês quiserem. O mais importante é não encher o saco de ninguém. Não encher o saco dos outros. E, inclusive, eu deixo aqui um convite, porque eu posso ter falhado, até por conta de tempo e de, enfim, fiquei nervoso, porque achei que era muita responsabilidade. Eu posso ter falhado e esquecido de pontos aqui. Para isso, a porta está aberta. Cabe a você querer entender sobre isso ou não. Abrir a porta, porque esse movimento é fundamental. Porque aqui eu consigo fechar a ponte do pão, que eu não tenho como enfiar pregação, doutrinação, não me interessa, goela abaixo de ninguém. Mas é importante mostrar para as pessoas que existe uma possibilidade que requer a você querer abrir ou não. É isso. Então tá aqui um convite para abrir. Primeiro convite. É isso. E eu acho que aí a gente volta... Quer fazer uma pergunta? Eu ia voltar na letrinha. Vamos para a letrinha primeiro. É? Então vamos para a letra. Bom, e aqui a gente volta na letrinha. Como é que a gente sai do GLS para LGBTQIAP+. A GLS era tão legal, né? Mas enfim. É legal porque você está contemplado. Sim, é verdade. Mas vamos lá. Aqui a gente diverge um pouco. Eu acho que eu boto um pouquinho o burro na frente da carroça. É muito influenciado por essa teoria dessa fluidez de gênero irrestrita. Né? E aí eu tenho medo, e aí eu vou voltar um pouquinho da gramática, né? Que é a nossa escolha de palavras, a escolha do léxico que a gente vai usar para tratar dos assuntos. Graças a Deus, a gramática que existia foi suprimida, ela foi interditada. Graças a Deus, hoje é crime. Você não pode falar o que você quiser, da maneira que você quiser, tentando ofender ninguém. Então, graças a Deus que isso aconteceu. Só que a gente está com um desafio posto, que a gente precisa tratar de sexualidade, porque o que não é dito, ele se recalca e pode virar ódio, pode virar problema, né? Pessoal ou, infelizmente, interpessoal. E aí estamos... Freud já diria que tudo é um problema sexual, mas temos uma cidade como Blumenau, com 500 e poucos mil habitantes e 70 células neonazistas, o que é muito perigoso e é aí um passo para trás no nosso marco civilizatório. Então, me preocupa porque é complexo. O tema é complexo e o tema se desenvolve na medida que a gente está andando aqui. A gente meio que troca o pneu do carro com o carro andando, enquanto a gente fala em expressão de gênero, enquanto a gente fala... Sexo biológico não, está ali posto, é uma questão cromossômica e tal, mas tudo que deriva dessa determinação cromossômica, a gente meio que está trocando o pneu na medida que esse carro está andando. E me preocupa, e aí o Gabriel diverge, mas ele tem uma explicação muito boa para isso, o quão acessível essas coisas não deveriam ser a priori, né? Para a porta estar mais aberta. Como é que eu explico essa sigla para minha avó? A gente pode ter... eu sou muito a favor do... A gente não precisa saber de tudo. A gente, claro que, né, isso às vezes nos dá um pouco de permissão para fazer um monte de cagada, mas não é isso. A gente não precisa ser tudista. Às vezes a gente não sabe, mas tem lugares que sabe. Eu acho que é mais importante do que como você explicar para sua avó, a sua avó querer saber e falar assim, vó, talvez eu não saiba, vamos ver juntas? Porque tem lugares que falam mais que sabem mais do que a gente. Mas existe mas para não ser grosseiro com você, fala assim, não entenda, vai atrás, não sei o que eu quero dizer. Se vira, vai estudar. Existe um pensamento que é assim, como é que chegou do GLS até aqui hoje? O GLS era muito legal porque contemplava a gente. A partir do momento, ali no biscoitinho ali que estava ali, que tinha as diversas identidades de gênero, a gente entende que a gente vai para além do que é o gay e a lésbica. Vai para além do que é o bissexual, que inclusive é um lance muito louco. Porque é tabu, é um tabu. É tabu até dentro da classe LGBTQIA+. A gente vai para muito além disso. E existem muitos corpos, e quando a gente fala em corpos, existem muitas vidas que vão para além da vida gay, da vida lésbica, da vida bi, da vida trans. E que hoje... a gente tá, isso é a minha percepção. A gente está em uma fase, ainda que a gente
para a gente ir para além da bolha, por exemplo, a sua pergunta foi muito boa. Como é que eu explico isso para minha avó, que está além da bolha? A gente ainda precisa botar um beabá. Esse estranhamento, LGBTQIAPN+, esse estranhamento, se a sua avó quiser, ela vai fazer essa pergunta, mas por que tanta letra? E é legal, porque quantas pessoas não se veem em GLS, não se viam em LGBT, e aí puseram o mais. O mais salva a minha vida? Não. O mais serve para dizer que tem muitos corpos que não são vistos, que não são reconhecidos. E quantas pessoas não sabem ainda? Eu amo essa visão da Judith Butler, quase foi queimada no Sesc Pompeia. Você lembra disso? Eu lembro. Eu gosto muito dessa visão, só que ela é uma visão, ela é um ponto de vista muito avançado do que a gente está hoje. Pessoas não alcançam isso. Não alcançam porque a gente tem que entender que pessoas não são vistas como elas são. Teve uma situação lá na loja que, assim, era um rapaz trans, que eu vou chamar de Paulo, que o primeiro dia que o Paulo chegou para trabalhar, eu falei assim: oi, Paulo, tudo bem? Prazer, eu sou o Gabriel, obrigado por estar aqui, seja muito bem-vindo. Aí eu virei as costas e estava chorando. Eu falei: o que eu fiz de errado, pelo amor de Deus? Eu quero muito acertar, o que eu fiz de errado? E eu também entendendo que eu não sei de muitas coisas, estou aprendendo no processo. E eu falei assim: tá tudo bem, Paulo? O que houve? Ele: não, foi a primeira vez que me chamaram pelo meu nome e falaram bem-vindo em um espaço de trabalho formal. Então, existem... E aí, depois disso, eu cheguei em casa pensando assim, cara, eu nunca tinha... Eu, que me digo aqui, me acho super pertencente ao rolê, sabidão das coisas, eu nunca tinha parado para pensar que o Paulo é um homem que menstrua e que uma vez por mês ele talvez tenha que ir para o ginecologista e vai chegar lá com a sua expressão de gênero, vai ser olhado por muitos olhos, de muitas maneiras, e vão falar, talvez não chamem ele de Paulo. Imagina, chamam um nome dito feminino e levanta o Paulo. Então, assim, existem muitas estranhezas porque a gente não está acostumado a voltar, a gente não foi treinado a voltar os nossos olhos para pensar que existem corpos dissidentes e que o GLS, o próprio LGBT, diminui muito a possibilidade de se poder observar e imaginar que pessoas para além disso existem. Eu concordo em termos de funil. Né? Em termos de funil, algo que a gente quer, na verdade, que se cria autonomia para que se expresse de maneira plena, e isso não vai caber numa definição quaternária, que seja com 4 letras, 5, 10, enfim, não vai caber, cada um tem a sua, né? Mas eu gostaria, talvez seja de fato o fato de eu ser uma pessoa ansiosa, eu gostaria muito da gente estar caminhando para um lugar de identificação, com as letras serem muito mais exemplificativas, sabe? E aí eu acho que a gente falha na comunicação do que taxativo. Sabe o que eu estava pensando? Só completar. E aí o lance... E aí o lance, na verdade, é que quando alguém ouvir uma letra dessas e causar estranheza, que talvez aquela letra ressoe para aquela pessoa, entendeu? Talvez aquela pessoa ali vem vivenciando uma heteronormatividade compulsória, na hora que ela ouvir um bissexual mais ou menos assim, assado, ela... Será? Talvez seja legal. Aí a gente vai divergir aqui nessa criação de... O meu medo é a institucionalização das letras para a criação de mais corpos, né? Eu queria muito que a gente parasse no mais, talvez. Ou só chamar de mais, ou sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que aqui tem 2 pontos de vista assim, que podem ser igualmente defendidos, né? A questão da simplificação, de quanto mais simples a gente for, mais fácil explicar para as pessoas. E as pessoas têm preguiça, vamos combinar. As pessoas têm preguiça do que elas não conhecem. E aí isso se torna muito facilmente ódio. Então, é melhor que você simplifique. Mas, por outro lado, você não combate aquilo que não tem nome. Você precisa nomear as coisas para lutar por elas e combater preconceitos, combater, né? Então, hoje a gente tem o próprio feminismo, a gente nomeia, a gente tem a questão da misoginia, a gente tem a questão do mansplaining, a gente vai dando nome para as coisas para a gente poder discutir. Uhum. Então, acho que tem essas 2 situações, né? Importante nomear, mas também é importante manter a comunicação clara. Bom, em última instância, sobre isso, sobre preconceito, não tem problema errar.
Não tem problema nenhum errar. Não tem problema nenhum errar em pronome. Só tem problema ser insistir. Só tem né? problema ser babaca. O problema, ele tá na insistência. Porque aí você quer fazer valer a sua versão, a sua verdade sobre o corpo que nem é teu. Nem é teu e nada tem a ver contigo. Só que o que eu queria apontar naquele momento é o seguinte, eu também acho que seria muito legal de poder viver um lugar, A gente não vai estar vivo para ver isso, tá? Ainda mais você que é a pessoa mais velha, a gente não vai estar vivo para ver isso. Imagina, a gente vai ter que começar a entrar agora numa celeuma de direitos de LGBTQIAPN+, seniores. Mas eu quero dizer o seguinte, o dia que a gente conseguir chegar em um lugar que a gente não precisa definir o que é um LGBTQIAPN e todas as letras que precisarem entrar antes do mais, a gente vai estar vivendo aquela, eu não vou chamar de utopia, mas aquele sonho da Judith Butler. Que é essa expressão livre. Porque enquanto a gente entender que LGBTQIAPN+, não fazem parte dessa sociedade, vamos voltar a fazer um callback lá para o começo. Por que a diversidade versa sobre isso? O dia que isso não precisar mais ser um assunto, é porque... Tomara que isso não precise mais ser um assunto. Tomara que a gente nunca mais tenha que voltar aqui e fazer um podcast sobre isso. Eu quero falar de outras coisas. Eu quero falar de fantasias de carnaval. Mas enquanto isso precisar ser... O fato de precisar ser um assunto já é um sintoma. A gente precisa dizer que não é legal bater no amiguinho só porque ele beija um outro amiguinho. Então, assim, a gente está muito na base. Esse pensamento de que a gente pode dissociar... Assim, ok, existe o comportamento heteronormativo e não heteronormativo como um todo. Lembra, o espectro LGBTQIAPN+, existem vidas e dificuldades diferentes dentro disso mesmo. O dia que a gente não precisa diferenciar um do outro é porque a gente não precisa nem falar, nem precisa falar se é hétero ou se não é. E esse dia está longe. Enquanto esse dia não chega, sonhar com uma igualdade, inclusive interna, e a gente sabe o quanto a desigualdade dentro da bandeira já é muito... Inclusive é muito louco, porque quando a gente fala da bandeira, a gente fala dessa aqui, coloridinha com as 6 cores. Existe 1 milhão de outras bandeiras que falam sobre 1 milhão de outros corpos que não são os nossos. Então, é importante causar o estranhamento, porque, como você falou, a gente não combate o que a gente não nomeia. Antes de nomear, a gente tem que saber que ele existe. Então, que bom que esse estranhamento existe. Tomara que a sua avó tenha a vontade de abrir a porta e ir atrás, porque o fato de a gente ter que explicar, inclusive, já o fato de falar assim, vai atrás, minha querida, já é uma decisão. Porque, que nem eu falei, né, por que eu boto o terno para ir no casamento? Então, se você realmente tem esse interesse... Faça esse movimento em direção a isso. Em todos os âmbitos. Escolha bem o bar que você vai tomar uma cerveja. Escolha bem o restaurante que você vai comer o negócio. A marca de roupa que você vai usar. Porque você vai estar botando dinheiro nesse ou naquele discurso. Você está fazendo um movimento seu em dição a querer se aprofundar mais ou não. Você está fazendo uma escolha política, de fato. Em absolutamente tudo. Você esperar que a sua avó, ou você esperar que algum de nós vá bater na sua casa como uma testemunha de Jeová e falar, você quer ouvir a palavra de share? Isso não vai acontecer. E, além disso, quer dizer que você está no seu lugar esperando que a transformação venha até você. Isso já é reflexo de como as coisas são criadas. Hegemonia, né? Eu quase soltei abre o raio da porta e entenda sobre o universo LGBT, sobre o universo preto, sobre o universo do feminismo, sobre todos aqueles outros. Deixa eu complementar. Inclusive, isso é bom para você. Porque isso vai libertar a sua sexualidade. Então, entenda o que é uma expressão possível de sexualidade. Não tenha medo de que isso vai te transformar num corpo, ainda que esses corpos sejam estigmatizados. Porque a gente precisa que você também viva isso sem estigma. Porque no dia que as pessoas conseguirem viver a sua sexualidade sem estigma, a gente está caminhando para um lugar muito mais razoável do que eu cresci, que o Gabriel cresceu, e que um monte de gente, que com certeza tem mais de 35 anos, agora a data limite da desgraça é 35 mais, né? O pessoal que tem mais de 35 anos possa se identificar e, de fato, libertem-se todos, vivam essa sexualidade. Você viu a entrevista da Fernanda Torres na Roda Viva?
ela solta uma muito boa, que ela fala que ela ficou muito melhor depois de velha, que ela tá muito mais tranquila. E ela cita uma frase do Nelson Rodrigues que é muito boa, que fala assim, jovens, envelheçam, é bom demais. Tem Traz uma vantagem. tranquilidade. Tem vantagem. vantagem. Pra viver a sexualidade super, tá, galera? Então é isso. Exato. E aí, por falar nisso, falando em Fernanda Torres e companhia, quais são os papéis, né, da mídia e da cultura pop na amplificação dessas vozes diversas? 100% responsáveis por tudo. Ponto final. Olha, mas há de observar alguma coisa que a gente viu. Eu vou errar os nomes dos personagens porque eu não assisto tanto novela. Mas a gente deu um salto muito interessante de sair da bicha Félix para o casal que se formou agora. Eu não lembro o nome dos personagens, mas era um menino de performance muito mais feminina, assim, que trabalhava numa casa de espetáculo, sei lá, e um cara capanga. Então, assim, capangas, outras sexualidades são Kelvin possíveis, e Ramiro. sacou? Olha aí, ó. Não que eu assista Inclusive novela, adoramos, gente. né? Cafuçus, adoramos. Adoramos. Não pode usar essa palavra. Mas é isso. Então, a gente já consegue ver uma transformação. O problema é, ainda que várias das coisas sejam signos, elas foram muito necessárias para marcar e a gente poder falar sobre. Cara, os nossos problemas são tão mundanos, cara. Tipo, é dinheiro mesmo, boleto. É, tipo, agora a gente que está um pouco mais velho, para quem, Empregabilidade, né? Empregabilidade. A gente que tem 40 anos é tipo um pai, uma mãe que está um pouco mais idoso. Assim, os nossos problemas são absolutamente mundanos, assim. E ser bem caracterizado para fora do estereótipo é muito importante. E eu adorei que você abriu um caminho para eu te dar uma resposta bem ilustrativa. Você falou do Félix. Que ano foi o Félix? Alguém lembra? Mas foi na primeira década dos anos 2000, né? Acho que foi um pouco depois de 2010. Eu estava na faculdade, tem tempo. Não, você não estava na faculdade. Foi antes. Félix, você não estava na faculdade. Certamente não. Eu acho que nem eu tava na faculdade, Não, você gente. não estava mais. Nem eu tava, mas... Mas é que eu ainda não tinha... Não, mas é que eu não foi uma tinha coisa- entrado na faculdade ainda. Não, foi uma coisa 13. Ridículo. 12, de 12 a 14, assim. De 12 a 14. Mas é uma coisa que assim, olha só. Quando eu falo sobre... os assuntos estão aí para que a gente possa querer ou não falar sobre eles. O Félix é um case que eu gosto muito de explorar. Porque se a gente lembrar a época, o que foi a coqueluche do Félix, todo mundo adorava. Porque ele era mau. Era mau, ele era divertido e vendia hot dog, era isso, né? E não sei o quê. Não, ele era um mal rico. Enfim, mas era uma Mas coisa teve, dessa. teve um momento lá que. maquiavélica, Mas assim. enfim, era bicha má. Eu adoro o Félix. Eu ouvia pessoas muito próximas. Ai, como ele é divertido, não sei o quê e tal, bicha má. Todo mundo adorou se divertir e rir com o Félix ao longo da novela. Em um dado momento, o Félix fez a única coisa que o configura como uma pessoa homossexual, que é ele se apaixonou por um homem. Que é isso que a gente faz. É isso que nos torna... que torna o Félix homossexual. Ele se apaixona por um homem. E aí, veio a polêmica. Vai beijar o carneirinho? Vai precisar desse beijo? Precisa disso? Precisa. E eu devolvo a pergunta por que a gente gosta do Félix enquanto ele é uma piada, mas quando ele vai ter Quando a ele sua materializa, vivência, né? que o faz ser quem ele é, a gente precisa discutir o limite do quanto precisa... mas é porque tem família assistindo. Que bom, por isso que tem que ter. Então, quando você me pergunta sobre o papel da mídia e da cultura pop, é que cause muito incômodo mesmo e que escolha a sua briga, que entenda que não importa, que como o PT já falou, todo ato é político, inclusive a omissão, e a omissão talvez seja o mais político. O mais cruel, político, violento, covarde, sacana, mas que também fala a respeito sobre... É uma escolha política também. E quando uma novela das 8 escolhe botar o beijo dos dois no final... eu lembro que nessa época eu não morava em Curitiba, mas eu estava aqui. Eu lembro que teve o beijo, eu olhei pela janela assim, eu estava na casa de uma amiga minha no Cajuru, um silêncio sepulcral, assim, tipo, nada acontecia. Eu lembro da consternação E desse tinha beijo. vídeos no... Eu sou do tempo do Facebook. E tinha vídeos no Facebook de pessoas de outra cidade, com a cidade comemorando. Aê, beijou! É isso aí, aconteceu! E
modificou alguma coisa, fez com que pessoas torcessem. Aqui em Curitiba é claro que houve um silenciamento em relação a isso, mas ao longo do Brasil houve assim, comemoração. E também aproveito para que eu acho que tem a ver também com a cultura pop e a mídia, que é o seguinte, talvez a gente ganhe inimigos aqui agora. Houve uma época que, enfim, na época do Domingo Legal, teve um dia que a Vera Verão foi convidada para fazer parte do time das mulheres. E ela estava no time das mulheres. E estava lá, não sei o que, e Vera Verão, não sei quantos anos de SBT, não sei quantos anos que alimentou. Talvez a gente perca quem tenha 20 anos agora, talvez a gente perca. Então, Vera Verão. Mas é importante você saber quem é Vera Verão. Era uma mulher trans, negra, altíssima. Belíssima, que tinha uns jargões muito bons. A Vera Verão é uma personagem do Lafon. Do Lafon. Jorge Lafon era o nome do ator. Isso. E aí, olha que maravilhoso. A personagem Vera Verão foi convidada para participar do time das mulheres do Domingo Legal. E aí, tava lá... E aí, quantos anos a Vera Verão não alimentou a SBT na praça, não sei o que e tal, enfim... ainda servindo aquele estereótipo do que aquela sociedade esperava, da bicha, não sei o que e tudo mais. Enfim, acontece que num dado momento, o Domingo Legal ia receber uma atração muito importante que super capitalizava para a empresa, que ia ter, eu posso citar nomes, corremos o risco de ser, enfim, ia ter um padre muito famoso que ia cantar e se apresentar. Tá, a gente fica com um padre muito famoso. Todo mundo já sabe quem é. Quem padre, tem menos de 30 anos vai pesquisar. Isso. Um padre muito famoso que ia cantar e se apresentar naquele palco. E aí a direção do programa pede para que a Vera Verão se retire, porque o padre não gostaria de estar naquele palco com aquela pessoa, enfim, performando aquilo lá. E a Vera Verão sai a partir de uma escolha da direção de uma empresa a qual ela serviu por tantos anos. Não lembro se volta depois que a celebridade cantora se retira, não lembro. Mas eu sei que de lá ela sai para o hospital e por questões, enfim, emocionais, ela sai do hospital, mas morre em decorrência deste trauma. Então, eu não sei, enfim, essas escolhas de o que um produto cultural faz ou não, interferem, às vezes, não só num pensamento como coletivo, mas numa vida enquanto, assim, per si. E ali aconteceu diante dos nossos olhos como uma celebridade e tudo mais, mas o quanto que essas escolhas também não interferem dentro das casas das pessoas a partir do que elas veem na novela, do que elas veem num filme. Então vamos trazer aqui para a realidade de Curitiba a Gilda. Ela foi enterrada enquanto indigente, e aí as pessoas que a conheciam, porque ela é negligenciada pela família, por ser uma mulher trans, uma travesti, perdão. Ela é enterrada e há um pequeno movimento para que não se deixe que ela fosse enterrada como indigente aqui em Curitiba. E era uma pessoa pública daqui da cena, claro. Da cena da rua de Curitiba. Né? Então é isso, ainda que pareça esse grande tangenciamento de vidas, ela é muito... O que a gente representa, a vida imita a arte, né? É isso que a gente fala. O que a gente representa enquanto cultura se reflete de fato aqui pra gente pagar. E só, eu juro que vou ser breve, o que a gente representa enquanto cultura é o que é dito como cultura. Porque a cultura da Vera Verão naquele momento não foi representada. Não foi nem reconhecida, né? Enfim. Estava ali enquanto produto que gera engajamento, visibilidade, não sei o que, mas aquela cultura ali foi apagada. Exato. E aí, falando em políticas públicas, né? Como que a gente pode usar políticas públicas para promover uma maior igualdade de oportunidades e também a diversidade em todas as áreas da sociedade? Eu pensei muito nisso, né? Bom, primeiro eu acho que desse papo, a gente tira algumas coisas, né? Uma delas eu acho que é a vivência. Eu acho que toda política pública que apontar para um aumento da vivência, sim, mais pessoas com mais contato, eu acho que vai ser positivo, né? Então, como que a gente pensa políticas públicas, né? Eu não vou aqui citar uma ou outra em específico, mas eu acho que o que tem que ser transversal
a elaboração de políticas públicas é a gente incluir vivências diversas no processo da formulação de políticas públicas. Isso eu acho uma das coisas, né? Outra é entender a coisa como uma semeadura. Eu usei o exemplo do Lula, vou usar de novo. Quando a gente começa a discutir cota lá atrás, a gente fala, meu Deus, não, vai cair o ensino, vai ficar ruim, vai ser não sei o quê. Muito provavelmente houve dificuldades e elas, né, como em qualquer processo inclusivo, vão haver dificuldades e elas precisam ser contornadas, enfim, superadas. A gente vai enfrentar dificuldades. Mas o lance é que lá atrás, com a cota, não só a cota, várias outras canetadas, né, várias outras políticas públicas implementadas, elas hoje refletem uma inclusão muito maior na educação pública de qualidade no terceiro grau no Brasil, definitivamente. Então é pensar isso enquanto semeadura. E eu não vejo pensar isso sem passar pela saúde mental masculina. Explico. Primeiro que para a gente, muito do que deriva o preconceito que a comunidade LGBTQIAPN+, sofre é derivado da misoginia. Misoginia é uma hierarquização do sexo masculino por sobre o sexo feminino. Então, tudo que é feminino é ruim ou pior, tudo que é masculino é escolhido, é hegemônico ou melhor, né? Simples assim. Então, o preconceito que a gente sofre enquanto homossexual masculino é que a gente é afeminado, né? Como se feminino fosse negativo. O problema é que não existe um masculino puro. Sinto muito. As expressões de gênero... uau, calma, gente, procure ajuda. O problema é que a gente é levado a acreditar de que primeiro, que é muito engenhosa essa construção, porque é um masculino tão masculino que ele é intangível. Então, você sempre vai achar que falta alguma coisa ali, você sempre vai perseguir esse ideário de masculinidade que não existe, né? E isso aprisiona o homem. E, adivinhem, quem produz esse preconceito, né? Tudo bem que às vezes a gente tem mulheres perdidas no personagem, sim, como aconteceu com aquela mulher tosca lá brigando com os meninos na padaria em São Paulo, que eu te meto a porrada, que eu sou mais homem que você. Que também fruto disso tudo. Desse mesmo mecanismo, né? É claro que tá bom, a mulher é capaz de ser homofóbica ou até mesmo misógina, né? Sim. Mas o fruto, quem faz, quem é no mínimo o veículo da perpetuação disso, é o homem, né? É o homem da performance masculina, né? Vamos falar só de performance masculina, porque a gente tem, às vezes, também casos de transgêneros que se enquadraram na Lei Maria da Penha, por exemplo, enfim, porque importam estruturalmente essa característica. Então, eu não vejo a gente andando enquanto política pública para uma liberdade de sexualidade, para uma homogeneização... A gente sai da normatização para normalização. Maravilhoso. Né? Eu não vejo isso acontecer sem a gente cuidar de fato e de maneira maciça a saúde mental masculina. Porque são nesses recados... A gente é o país que mais mata trans no mundo. Isso é decorrente de, muitas vezes, de encontros sexuais que pessoas têm com mulheres trans, na sua maioria trans e transvestis, que perdem o controle por conta de alguma coisa recalcada que tem ali, e a vítima é essa mulher trans ou esse travesti. Até mesmo queima de arquivo, né? Para que ela não conte para ninguém. Queima de arquivo, exatamente. Então, a gente não falar em saúde mental do homem, eu acho que é ser um pouco míope as necessidades de criação de políticas públicas para uma igualdade sexual mais verdadeira. Eu quero te defender que quando ele fala em cuidar da saúde mental do homem, ele não tá falando assim, coitada dos homens. Eles precisam... Não é isso que ele quer dizer, né? Pobres homens. Não, jamais. O que eu quero dizer para vocês é que... Se tratem! Acolham as diversidades que vocês têm dentro de vocês. Isso não é um crime. A gente já mostrou como é que faz. Isso não quer dizer que ninguém precisa sair beijando homem, não. Fiquem tranquilos. Vocês não vão sair beijando rapazes. Mas se quiser. Bom, pra gente... Mas se quiser, pode. Então
pouco decepcionada. Mas é uma questão, na verdade, de você deixar de recalcar e você poder fruir, você poder viver a sexualidade na sua plenitude sem achar que você vai se tornar um corpo estranho, porque isso é a gênese. O corpo estranho ou o corpo subalterno é a gênese de todo esse problema. Então, se tratem, por favor. A análise faz bem para a cabeça. De Terapia todo mundo, faz né? bem. Ter amigos, homens. Ter amigos. Conversar com os amigos. Botar para fora o que angustia vocês. Isso tudo é algo que a gente tem que pensar enquanto política pública agora. Mas e aí, quais são os desafios de pensar nesse tipo de política pública voltado para a saúde mental, por exemplo? Quer pegar isso? Porque, por exemplo, a gente tem um dado que homens se suicidam muito mais. Né? Quais são esses desafios aí? Pera, deixa eu pegar um ganchinho, então. Talvez trabalhar com a cultura ou através da cultura. Porque o que a gente tem que baixar... Cultura em sentido muito amplo, tá? Não estou falando de nenhum produto específico, nada disso. Não é uma novela que vai resolver? Nenhum podcast, infelizmente. Nenhum podcast, infelizmente. Apesar desse, tá bem bom, hein? Tá bem bom. Em sentido amplo, a gente tem que começar a enxergar, a gente tem que fazer um revisionismo bom da cultura. A gente tem que quebrar a internet com mais baleias gays, sabe? A gente tem que dizer que, veja, essa lógica foi importada de um povo que estava aqui para matar a gente. Um povo que está aqui para promover o maior genocídio jamais executado, que foi a diáspora africana, que deixa qualquer outro genocídio no chinelo. Foram 300 anos de assassinatos em série. 300 anos de escravidão. 300 ou 400, perdão. Eu não sei a data do primeiro, eu não sei, né? Mas pelo menos 300, 400 anos de exploração de mão de obra oriunda da diáspora africana. As pessoas perderam a identidade, perderam o que fazia delas elas mesmas. Então, a gente precisa passar... 300, 400 anos até uma assinatura. Exato, porque daí... exato. E coisa que a gente sofre até eu hoje. quero pegar esse gancho para depois, sim. Claro. E aí, esse revisionismo, ele é muito, 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 muito necessário. Porque o que dentro deste território, o Brasil, já foi tolerado, em algum momento alguém que veio de fora veio até aqui, escravizou todo mundo, meteu a porrada em todo mundo, roubou tudo que tinha aqui e ainda disse que estava errado. Cadê os patriotas? Cadê os patriotas? Onde é que eles estavam nessas horas? Onde é que vocês estavam? Mas, enfim, eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar a cultura em sentido amplo e aí, de novo, essa cultura e essa resposta tem que transversalizar o que a gente entende como criação de política pública para que a gente direcione para o homem. É porque é difícil falar isso, porque, de fato, a gente está num momento, e eu concordo com o Gabriel, que a gente tem que tratar o feminismo, tem que direcionar e tem que trabalhar esse gap, esse espaço, né? Esse atraso entre homens e mulheres em sentido amplo, né? Não só de dinheiro e tal, enfim, remuneração, no caso. É claro que isso é necessário, né? Mas políticas públicas voltadas para a saúde do homem também elas têm que ser concomitantes. E aí não é uma questão de prioridade, na verdade é uma questão de complementariedade. Né? Eu acho que se a terapia para homem fosse obrigatória, metade dos problemas do feminismo estavam resolvidos. Eu acho que umas campanhas do Ministério da Saúde, talvez, dizendo homens vão ao psiquiatra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Esses dias eu vi uma frase muito boa que é... como é que é? Aconteceu alguma coisa que, enfim, que acho que uma vaga de trabalho que eu não podia pleitear porque eu sou homem. E era uma coisa do tipo recreador de criança e tal. E eu adoro criança, gente. E aí uma amiga minha falou assim, tá vendo? Você tá sendo alvo do patriarcado que você mesmo criou. Não, mas porque homem não cuida de criança. Porque, a gente sabe que homem pode chegar lá e fazer umas bobagens com as crianças. Na ocorrência deste crime, para que fique claro, na ocorrência deste crime em específico, os homens são maioria absoluta. Absoluta. Mas, enfim. Eu gosto, assim, foi muito bom quando você falou o negócio dos 300 ou 400 anos, porque, para pegar o gancho das políticas públicas e tudo mais, eu sinto muito informar, assim, mas... Calma. Cuidado, eu não quero dizer que uma política pública não vai resolver. Eu acho que precisa ter, sim... A gente ainda vive um tempo, um espaço que a gente precisa que venha de cima. Mas a canetada
demora para chegar na rua. Meu Deus. Então, assim... É só ver as cotas, né? É só ver as cotas. Agora, 20 anos depois é que a gente está vendo depois. alguma coisa. Não, e a gente está falando de algo que não é assim, as cotas, a gente ainda... o fato de termos hoje uma reconfiguração da população universitária quer não, burocraticamente está assinado, tem que fazer ou não tem que fazer. Quando a gente fala de políticas públicas para a questão da vivência LGBT, que é a PN+, precisa passar ainda por um crivo que ok, assinou lá, mas a rua é a mesma, meu querido. Pode assinar lá em cima no Congresso, pode assinar lá em cima na Câmara, mas vai chegar na rua, a travesti continua apanhando. Tem que começar por algum lugar, mas a canetada em si precisa existir enquanto salvaguarda, precisa existir enquanto uma orientação, uma normatização. Uhum. Depende. Para criar normas, normatização. Uma normatização para que em algum momento o comportamento... Porque uma coisa é lei, outra coisa é comportamento. Uma coisa é lei, outra coisa é que acontece na rua. É tanto que tem lei que não pega. Lei que não pega. E é louco, nesse momento, por fazer parte da indústria cultural, eu confio... acho que para uma resposta imediata, eu confio mais no poder da cultura, mais no poder da mídia, do que no poder da lei. Não... Atenção, não que a gente não precise do poder da lei, viu, galera? 8 de janeiro, um beijo. A gente precisa do poder da lei, mas para uma resposta imediata, o agente disso é muito mais a gente que está na rua, é muito mais a gente que vê alguma coisa acontecer e poder agir sobre isso também. Porque a lei vai acontecer no espaço... No tempo dela. No espaço e no tempo dela. E que demora. A mudança do comportamento, a mudança do pensamento acontece no aqui e agora, e acho que está mais na nossa mão do que na caneta de ministro. Nesse gancho, eu já vou encaminhando para o final, porque não dá para ficar 7 horas aqui, infelizmente. Mas o que a gente pode fazer individualmente, né, para a gente se tornar aliado, um aliado eficaz nessa luta pela inclusão e pela diversidade? Olha, além de terapia. Tem uma coisa que não... Cara, que é terapêutico no final das contas, mas que não vem desse lugar. Vocês que são muito bons de televisão. Qual é o nome daquele menino que faz uma série? Putz, eu vou ter que falar. Qual é o nome daquele menino que faz aquela série naquela negócio de streaming? Enfim, houve um ator de uma grandíssima emissora do país que ele se declara gay. Ele disse assim: eu me declarei gay e agora eu estou invencível. Eu me sinto invencível. Isso me chamou muita atenção porque houve uma comoção, porque ele é muito famoso e ele é muito bonito, esse menino. Ele namora um outro menino da Itália e tal. Enfim, ele faz um seriado num negócio de streaming sobre o folclore nacional, que é pela primeira vez a gente começa a fazer televisão em cima do nosso folclore, né? Mas enfim. E aí houve uma comoção quando esse menino, sabe que ele era realmente muito bonitão, né? Sexy e tal. Isso me irritou profundamente. Não pelo menino em óbvio, né? É claro que eu quero que ele seja porque ele é bonitão, não estava com você. Né? Eu não quero nada comigo. Recalque. Recalque puro. Não, o que me irritou profundamente era que ele tem interesse. Mas eu gostaria muito que você, que tem um amigo gay, perguntasse a história do seu amigo gay. Não espera vir o cara da Globo. Falei. Não espera isso, entendeu? Não espera. Tem um cara do teu lado. Tem uma mulher do teu lado. Tem uma figurinha que é sabe a sobrinha? Ou sobrinho? Ou qualquer performance dessa, daquela pessoa excluída, que na festinha de família fica aquela conversa. Coitada daquele pai, né? Tem que lidar com aquilo. Chega perto. Pergunta. Veja o que está sentindo essa pessoa. Como ela se sente de estar assim. Sabe? Não espera o global, velho. Não espera. Porque... isso aí, na verdade, você está sendo produto. É isso no final das contas. Então, individualmente, faça terapia. Em primeiro lugar, chega para o teu amigo gay, hétero, sapato, qualquer coisa que você não entenda, inclusive que seja diferente de você, pergunta como é que é.
E não só sobre, quando a gente fala em diversidade, não só também sobre o universo LGBTQIA+, né? Existem diversas pautas por aí. É que assim, a gente não consegue abraçar o mundo, o Petri sempre fala isso, mas assim, existem diversas... O Gabriel tem que ser lembrado disso de vez em quando. Existem diversas causas por aí que às vezes podem parecer muito óbvias, mas pergunta por que não é tua. A gente já falou aqui de feminismo, da causa preta, da causa da diversidade. Tem muita coisa que a gente acha que é muito óbvio e que às vezes não é. Não é. Tem que ser perguntado, tem que ser falado, tem que ser... E tudo bem conversar, a gente não precisa saber de tudo agora. A gente tem aí um manancial de informação. A gente achou que a internet ia ajudar a gente a ser mais inteligente, mas não, de repente... foi um desastre. Mas assim, tem que entender de onde que vem esse manual de informação. Tem gente do seu lado. Sei lá, você acha que é um absurdo usar o pronome neutro? Vai descobrir, pergunta para quem quer usar esse pronome, por que eu sim, por que não. Você acha que é um absurdo a gente ter... Sei lá, eu lembro quando eu era mais jovem, eu defendia cotas para LGBTs, que era o que a gente falava na época. E depois eu fui entender, enfim, outras coisas de por que não é hora de ter a cota para LGBTs, por que existem outras prioridades. É muito importante a gente saber que existem muitas... A gente está aqui falando em nome da nossa. Mas a gente... porque quando se fala em diversidade, se fala sobre nós. E é importante lembrar que quando se fala em diversidade, se fala sobre nós em relação a um grupo heteronormativo e o que não é aquilo é diverso. Mas a gente tem que lembrar que a configuração padrão, normal da sociedade vai para além do que é o heterossexual. Então, assim, existem muitas outras questões, muitas outras pessoas para quem o mundo não foi construído, que tem outras demandas e que tá tudo bem, a gente não tá... E eu acho que isso é um grande sintoma. Por que a gente não tem tanto contato no nosso meio do dia a dia? PCDs, por que a gente não tem tanto contato com... Pessoas mais pobres, que já é uma realidade acachapante, a gente também não tem. Ontem a gente tava conversando que é louco como... O meu universo, acredito que do Petri também, está muito circunscrito naquele raio de 5 km do centro de Curitiba. Exatamente. Então, assim, conversar com um amigo seu do Xaxim, você que sai de Curitiba sabe do que eu estou falando, mas, assim, conversar com... Sítio Cercado, SIC, enfim... É legal a gente entender que existem diversas outras pautas para além desta diversidade, que aqui estamos falando sobre isso e gosto muito de falar sobre isso. Eu não gosto de ter que falar, mas já que temos, falamos com muito gosto. Mas que existem muitos outros tipos de lugares que a gente precisa se instrumentalizar. Para fechar, eu acho que é importante que nem todo mundo, quando diz para a vida que é LGBT ou, enfim, outras pautas que se queira fugir, se sentem invencíveis. 99% das pessoas sentem o contrário. Portanto, pode ficar para você tornar alguém invencível com o seu apoio. Que bonito! Eu não sou bonitinho quando eu quero. Eu não esperava isso de você. Nesse clima bom, olha só, a gente vai encerrando por aqui. E aí eu vou pedir para vocês deixarem as redes sociais para as pessoas encontrarem vocês, para o bem e para o mal. Né? Bom, para quem quiser me xingar, eu aceito xingamentos também, mas se elogios e retuitadas e curtidas são muito importantes. Eu sou o @felipe.petri. E é isso, só me mandar um oi por lá. Se você não for do Serasa e quiser conversar comigo, o meu Instagram pessoal é o @gabsgabsgabs1. E quem quiser conhecer um pouco do trabalho do pão que o Viado amassou, posso fazer jabazão? Claro, óbvio que sim. Eu quero fazer não só jabá enquanto empresa, mas também enquanto ideia. Se você também acha que você pode, a partir do seu... entender que o seu negócio é sim um posicionamento, é sim um rolê político, e entender como você pode... O meu rolê é esse, é o rolê da dita diversidade. Mas aí você pode ter uma ideia boa também para, sei lá, com a sua cultura vegana, preta, mulher, enfim, ou, sei lá, você pode ser uma pessoa um pouco menos afortunada e querer falar sobre armas também. Mas se você acha que é uma boa sorte para você. Então, quem quiser conhecer um pouco do trabalho do pão é @o pão que o Viado amassou. Muito bem, a gente termina aqui então mais esse episódio e a gente espera você nas próximas discussões. Tá?